O que aconteceria se um único instante de curiosidade te custasse a sua humanidade? Darren Chang era o garoto perfeito, boas notas, uma família exemplar e um futuro brilhante. Nos bastidores do Cirque du Freak, um encontro proibido o força a fazer um pacto de sangue. Bem-vindos a um mundo onde os vampiros não brilham, as aranhas são letais e o destino de duas raças em guerra repousa sobre os ombros de um adolescente que acabou de morrer. Para começar a viver, falo do filme O Aprendiz de Vampiro. E antes de começar, obrigado aos membros do clube Em Minutos, que tornam possível cada vídeo. Se você quiser fazer parte desta família, é só clicar no botão de inscrever-se. Tudo começa com o funeral de Darren, um jovem de 16 anos. Os presentes estão devastados, o ambiente é solene e carregado de dor. Porém, inesperadamente, Darren ainda está vivo no caixão, sem saber da tragédia e jogando videogame. Em seguida, voltamos ao passado e conhecemos Darren, junto com seu melhor amigo, Steve Darren. Ele é responsável, tira boas notas e evita problemas. Steve insiste para que ele não entre na aula, lembrando que a lição já começou e que o professor Kersey pode ser um problema. Apesar da hesitação de Darren, a influência do amigo pesa em sua decisão. Depois, ambos sobem a cobertura do prédio. Steve quebra lâmpadas com pedras e desafia Darren a acertar um poste de luz. De lá, Darren avisa que, se tentar, eles podem se meter em sérios problemas, mas Steve o provoca e o chama de covarde. Por fim, Darren cede à pressão e joga a pedra. Nesse exato momento, o professor Kersey, professor de história, ouve o barulho e flagra os garotos. Como resultado, ambos são pegos e os pais de Darren são informados sobre o ocorrido. Seus pais, que sempre se mostraram pessoas exemplares e rigorosas, ficam profundamente consternados com a notícia. Repreendem Darren com severidade e garantem a ele que a amizade com Steve não lhe faz bem, exigindo que ele termine essa relação imediatamente. Darren, irritado, diz que não é mais criança e que não podem decidir por ele. Sua mãe responde que ele está no caminho certo, mas Steve o desvia. Darren então pergunta a que caminho eles estão se referindo, e seu pai responde que é o caminho para uma vida feliz, uma universidade, um emprego decente e uma família própria, uma existência produtiva e estável. Ele não se cansa de repetir a fórmula que considera infalível: estudos, trabalho, família. E acrescenta que, com muita sorte, um dia ele também gritará isso para seu filho adolescente. No dia seguinte, Darren conta a Steve que seus pais pediram para ele deixar de ser seu amigo. Ele fingiu concordar, mas continuam melhores amigos. Steve pergunta se terão que ser amigos em segredo. Darren responde que sim, mas diz que o que seus pais dizem não importa. Steve, com tom amargo, diz que só obedece ordens e não defende princípios, nem seus, nem de outros. Talvez seus pais estejam certos, não deveriam ser amigos, já que ele se considera um lixo. Darren discorda e afirma que ainda é seu melhor amigo. Enquanto discutem, uma limusine passa devagar e joga um panfleto aos seus pés. Um convite para o Cirque du Freak, espetáculo de fenômenos com mais de 500 anos de tradição. Steve comenta animado que parece incrível e Darren concorda, mas explica que não poderá ir, pois está de castigo por 2 meses. Mais tarde, na aula, Darren lê o panfleto escondido, mas o professor o toma dele. Ele avisa que é ilegal exibir fenômenos humanos e espera que Darren não esteja pensando em ir. Ele chama os artistas de nojentos e deformados e afirma que explorá-los por dinheiro é inaceitável. Naquela noite, Darren foge de casa e, desafiando o castigo, vai com Steve ao circo. Antes de entrar, eles notam a lua quase vermelha em forma de unha. Steve pergunta a Darren o significado e ele sugere relação com histórias de vampiros. Ele explica que Steve é obcecado por vampiros, enquanto ele é fascinado por aranhas, sem saber o motivo, como se fosse algo em suas veias. No recinto, compram ingressos vendidos por uma criatura anã, humanoide, escondida parcialmente atrás de uma cortina. Ao entregar o dinheiro, Steve é mordido pela estranha criatura, que foge logo em seguida. Os garotos, desconcertados, mas sem ligar para o incidente, entram no teatro. Lá, o Sr. Tal os recebe e faz várias perguntas de forma inquietante. Ele pergunta se eles são maiores de idade e, mais especificamente, se já têm 21 anos. Diante do silêncio dos garotos, o Sr. Tal indica que digam que sim e eles obedecem. Em seguida, ele questiona se não tendem a se alarmar facilmente, ter infartos ou crises de ansiedade.
Novamente, ao não receber resposta, ele sugere que digam que não, e assim eles fazem. Os garotos entram mais no teatro, onde há pessoas sentadas de várias idades, embora predominem adultos e idosos, todos aguardando o espetáculo. Logo após, o show começa. O apresentador Sr. Tal dá as boas-vindas e anuncia que é o espetáculo permanente mais antigo do hemisfério. Ele explica que já percorreram vários lugares, mostrando as coisas mais estranhas de geração em geração há 500 anos. Em seguida, ele apresenta um lobisomem, cuja aparição provoca pânico entre os presentes durante o ato. O lobisomem morde o braço de uma mulher do espetáculo, arrancando-o completamente. Um espectador grita para chamarem uma ambulância, mas ele garante que não é necessário. Para surpresa de todos, o braço da mulher cresce novamente. Então, o apresentador a apresenta como a encantadora rainha da reciclagem. Ela regenera membros. Depois, desfilam outros artistas igualmente perturbadores. O artista da inanição, Alexander Costilhas, Gerta Dentes e Ramos Duas Barrigas, todos eles com números fora do comum, tão estranhos quanto insanos. Depois, o Sr. Tal apresenta Ebra, o encantador de serpentes que controla seu réptil, que imita seus movimentos. Ebra até toca guitarra, mas a serpente devora o amplificador. Finalmente, o Sr. Tal apresenta a da intuitiva e exótica Madame Trusca. Ela pergunta se há alguém com coragem suficiente para ser seu assistente. Quase todo o público levanta a mão, mas ela escolhe Darren, que não a levantou. De repente, Madame Trusca fica com uma barba espessa e ao tocar o rosto de Darren, ela contempla seu futuro. Ela o vê dentro de um caixão e depois fugindo desesperadamente. Ela pergunta quem ele é de verdade. Darren mente e diz que se chama Fred Smith e que vem de outra cidade. Madame Trusca, visivelmente alarmada com o que viu, diz a Larten que deve terminar o espetáculo imediatamente e deixar aquela cidade o quanto antes. Larten se recusa e responde que não é possível, pois naquela noite há um convidado especial. Pouco depois, o Sr. Tal apresenta ao público Larten e sua companheira Madame Octa. Antes de entrar em cena, Madame Trusca adverte Larten a não se apresentar naquela noite após uma premonição inquietante. No entanto, Larten não lhe dá ouvidos e decide continuar com o espetáculo. Larten aparece diante do público anunciando que tem más notícias. Ele explica que pretendia apresentar seu número habitual, mas que sua aranha, Madame Octa, aparentemente escapou de sua gaiola e desapareceu. Ele alerta os espectadores para terem cuidado ao pegarem seus pertences debaixo dos assentos, pois a aranha é extremamente venenosa. No entanto, ele garante que naquela noite irá apresentar ilusões incríveis. Em seguida, apresenta o clássico número do chapéu e do coelho. Porém, do chapéu sai a aranha Madame Octa. Larten informa a todos que sua picada significa morte certa. Darren fica completamente fascinado e impressionado ao vê-la. Com a ajuda de uma flauta, Larten faz com que a aranha dance de maneira hipnótica. Steve sussurra para Darren que aquele homem não é Larten, mas Burr Horsten, e que ele é um vampiro. Ele afirma ter visto o retrato dele em um dos seus livros sobre vampiros e garante que é o mesmo. Tem as mesmas cicatrizes, o mesmo cabelo e não mudou nada. Darren, cético, pergunta se ele acredita mesmo que é um vampiro e Steve responde, convencido, que sim. De repente, a aranha pula na perna de Darren, Larten se aproxima rapidamente e retira Madame Octa. Depois, ele fala aos garotos em tom inquietante que vampiros não existem. Ele acrescenta que se existisse algum e soubesse que alguém conhece seu segredo, poderia sufocá-lo dormindo. O espetáculo é interrompido. Quando o professor Kersey chega, acompanhado de um policial e outras pessoas, o policial anuncia que, por ordem do inspetor de saúde, o teatro está interditado. O Sr. Tal se aproxima e pergunta o problema, e o professor Kersey responde que ele explora aquelas pessoas para benefício próprio. Nesse momento, Alexander Costilhas se adianta e pergunta se eles os aceitariam em suas casas ou lhes dariam trabalho. Em seguida, apenas com sua presença, consegue assustar todos os presentes. Ao sair do teatro, Darren encontra o camarim de Larten, Madame Octa entra e descobre um caixão. Ele se aproxima da gaiola onde está a aranha e diz que é seu fã número 1, enquanto começa a tocar a flauta. De repente, ouve a voz de Larten se aproximando, então Darren age rapidamente. Ele rouba a aranha, troca por uma gaiola falsa e se esconde no armário. Ao camarim chegam Larten e Gavner Pearl. Larten pergunta se ele não gostou do espetáculo, e Gavner responde que já tinha previsto a parte da aranha.
Larten comenta que, atualmente, não é fácil captar a atenção do público. Depois, ele pergunta se Gavner viu a lua em forma de unha. A primeira em 50 anos, Gavner confirma e diz que Vincent já não está mais, foi eliminado e um deles o deixou completamente seco. Você acha que vão eliminar todos eles? Primeiro foi Vincent, depois Larten e então ele. Larten diz que o Conselho dos Vampiros deve opinar sobre o ocorrido com Vincent. Gavner. Ele responde que o assassinato até os deixou felizes, pois considera que são um grupo de covardes, dispostos a fazer qualquer coisa para evitar uma guerra com os vampaneses, uma perigosa classe de vampiros malignos. Os verdadeiros generais já foram extintos, e eles dois foram os últimos Moji raros. No entanto, há algo ainda pior. Tiny voltou. Semana passada, ele brincou com o livro das armas na biblioteca do Conselho. Sua intenção é clara, ele quer destruir todos vocês. Além disso, aqueles vampaneses repugnantes e homicidas também estão tramando algo. Tudo parece estar conectado. Gavner pede a Larten que vá até Vincent, mas Larten se recusa, afirmando que não lutará mais. Agora, ele faz parte do espetáculo Uma Vida Simples e, de certa forma, agradável. Steve interrompe, confronta Larten e afirma saber quem ele realmente é. Burhorsten Gavner o ameaça e pergunta se foi enviado pelo Mestre do Apocalipse ou pelos Homens do Sangue. Steve diz que não foi enviado por ninguém. Ele simplesmente leu livros sobre vampiros e viu uma pintura de Burhorsten ao lado de uma mulher do século 19º segundo a história. Ela afirmou tê-lo derrotado ao descobrir que ele era um vampiro. Larten ordena a Gavner que solte Steve e, com severidade, pergunta se ele tem algum problema mental ou se não ouviu sua ameaça. Durante o espetáculo, Steve, sem se intimidar, confessa a ele que quer ser transformado em vampiro. Ele explica que ninguém mexe com os vampiros, que eles vivem sob suas próprias regras e que eles mesmos escreveram algumas delas. Larten responde que a primeira dessas regras é clara: crianças não podem se tornar vampiros. Além disso, ele o adverte que, se fosse, teria que abandonar seus amigos e sua família, e que essa é uma existência profundamente solitária e deprimente. Depois, ele ordena que vá embora. Steve, no entanto, se abre. Ele diz que não vê o pai há anos, que a mãe tem problemas com álcool e que odeia completamente sua vida. Ele nunca disse isso em voz alta, mas é a verdade e está convencido de que nasceu para ser vampiro. Diante disso, Larten diz que irá testá-lo após observá-lo. Pergunta de novo quem o enviou e conclui que a maldade está em suas veias. Por isso, ele não pode ser um vampiro. Steve garante que nunca esquecerá esse momento e promete caçá-lo um dia. Então, Larten, com voz ameaçadora, pergunta se ele realmente pretende acabar com ele, pois para Larten seria muito fácil eliminá-lo. Ele poderia nocauteá-lo e deixá-lo na frente de um ônibus sem que ninguém soubesse. Gavner intervém, pedindo para guardar essa violência para o verdadeiro inimigo, já que Steve é só um garoto imprudente. Por fim, Gavner o afasta. Gavner anuncia a Larten que vai voltar para a montanha para tentar convencer aqueles covardes a finalmente enfrentarem os vampaneses. Larten o adverte seriamente que se um deles acabar morto, o conflito inevitavelmente vai acabar em uma guerra aberta. Gavner, no entanto, não parece se importar e vai embora sem olhar para trás. Quando Larten fica sozinho, percebe que sua aranha desapareceu. Nesse mesmo instante, a porta do armário onde Darren está escondido se abre, e o garoto aproveita para escapar. Ao sair, ele se depara com a mesma limusine que viu anteriormente. No interior do carro estão dois homens, Murloc e o Sr. Tiny. Darren não tem outra opção a não ser entrar no veículo antes que Larten o descubra. Tiny pergunta se ele é Steve, mas Darren diz que seu nome é Darren. Ele diz que veio de bicicleta, mas voltará para buscá-la no dia seguinte. Tiny afirma que não precisa, pois já guardou a bicicleta atrás do veículo. Em seguida, ele pergunta com um tom enigmático se Darren já refletiu sobre a imutabilidade da alma humana. Logo percebe que Darren não sabe nada sobre almas. O rapaz sente medo e pede para ser deixado na estrada. Tiny questiona qual a pressa, lembrando que o salvou daquele vampiro aterrorizante. Diz que Darren tem potencial, corta um fio de cabelo dele e explica que todos têm um destino. Com teste simples, afirma que descobrirão o dele. Por fim, o deixam em casa. Antes de ir embora, Tiny garante a ele que em breve estarão em contato e literalmente joga sua bicicleta para ele. No dia seguinte, Darren acorda convencido de que tudo não passou de um sonho. Mesmo assim, leva a aranha para a escola.
Steve se aproxima e pergunta por que ele está agindo estranho, até achando que ouviu ele falando com a mochila. Ao verificar, Steve descobre que Darren roubou a aranha. Darren explica que voltou ao teatro depois do espetáculo e que simplesmente pegou emprestado. Steve alerta que está morto por roubar de um vampiro, mas Darren garante que não será encontrado. Então, Darren confessa que ouviu toda a conversa que Steve teve com Larten e pergunta por que ele quer se tornar um vampiro. Steve responde que Darren não lhe falta nada, enquanto ele não tem absolutamente nada, exceto um amigo secreto. Nesse momento, Steve pega a gaiola com a aranha, mas a campainha toca de repente e, ao se assustar, deixa a gaiola cair, fazendo com que a aranha fuja pelos corredores. Steve a persegue com a intenção de acertá-la com uma vassoura, mas Darren o impede. Enquanto discutem, a aranha entra por baixo da camiseta de Steve e, após uma intensa luta, sobe até o rosto dele e finalmente o pica na bochecha. Em seguida, ela escapa pela janela e, como consequência, Steve cai no chão e fica inconsciente por causa do veneno. Darren volta ao teatro e enfrenta Larten. Ele explica que Madame Octa picou seu melhor amigo, Steve, e que agora ele está em coma no hospital por sua culpa. Desesperado, ele pergunta se existe algum antídoto. Larten responde que sim, ele tem, mas que só restam algumas doses e que não vê sentido em desperdiçar uma. Em seu amigo psicopata, Darren implora por ajuda ao amigo e garante que lamenta profundamente o ocorrido com Octa. Ele admite não saber o que aconteceu, pois nunca rouba nada, já que acha errado. Larten, com frieza, responde que agora ele é um ladrão e um mentiroso e pergunta: o que o Sr. Tiny queria? Darren responde que falou sobre almas, destino e até sabe onde ele mora. Larten o alerta que o Sr. Tiny só se interessa por alguém com um motivo e quem chama sua atenção geralmente termina morto ou pior. Darren, alarmado, pergunta: o que pode ser pior do que a morte? Larten responde que há muitas coisas que são. Em seguida, Larten propõe um acordo: transformá-lo em meio vampiro e Darren será seu assistente. Ele poderá sair de dia, que será útil para ele fazer recados e cuidar do caixão de Larten. Em troca, Larten tentará manter o Sr. Tiny afastado e irá salvá-lo. Nervoso, ele pergunta se precisará matar pessoas. Larten explica que vampiros não matam quem se alimentam, ao contrário dos vampaneses, que fazem isso. Ele explica que essa diferença provocou uma grande controvérsia, uma guerra terrível que durou 80 anos e terminou em uma trégua. Agora, no entanto, as coisas estão ficando complicadas novamente e o tempo está se esgotando. Larten pergunta diretamente se ele deseja se tornar um vampiro, alertando que é uma vida solitária, embora extraordinariamente longa. Darren responde que não consegue decidir. Nesse momento, Larten, com ironia, pergunta então se ele quer consultar a mamãe e o papai, já que, segundo ele, são eles que tomam as decisões. Pelos meninos bons como Darren recusa. Larten lembra que Steve não tem muito tempo. Finalmente, Darren decide. Quer se tornar um vampiro para salvar seu amigo. Só por esse motivo, Larten lhe entrega o antídoto e depois prova o sangue de Darren, garantindo que é bom. Em seguida, pede que ele levante as mãos, pois eles vão trocar sangue. Com um simples corte nos polegares, Larten completa a transformação e transforma Darren em meio vampiro. Depois, ambos vão até o hospital onde Steve está, chegam ao quarto dele, escalando as paredes como aranhas e o veem em estado crítico. Darren implora a Larten que administre o antídoto. Larten o faz e, felizmente, o remédio funciona. Steve começa a se recuperar. Dias depois, Darren volta às aulas e, sem querer, deixa alguns arranhões profundos e bem marcados no quadro negro. Em casa, ele passa a comer carne crua, às escondidas, tentando esconder as mudanças que sente. Em certo momento, ele chega a assustar Annie ao ser tomado por um súbito desejo de morder seu pescoço. Ele se controla e finge para ela que era só uma brincadeira de vampiro. Mais tarde, Darren encontra Larten em seu quarto, chorando, e confessa que não quer machucar ninguém, que não é como ele, e revela que esteve muito perto de machucar sua própria irmã. Larten responde duramente que ele deveria ter pensado antes de roubar sua aranha. Em seguida, diz que não há escolha. Ele deve deixar a família e sair de casa para sempre. Ir embora não basta. Antes de partir, ele precisará morrer. Naquela noite, Darren entra no quarto dos pais e diz que eles são ótimos e fazem um excelente trabalho. Ele pede desculpas por reclamar muito e nem sempre cumprir as tarefas. Depois ele vai até o quarto de sua irmã Annie,
que dorme profundamente, lhe dá um beijo na bochecha e se despede dela em silêncio. Finalmente, Darren sobe ao telhado da casa, onde Larten o espera. Darren pergunta a ele com que idade se tornou vampiro, e Larten responde que foi aos 20 anos, em 3 de maio de 1803, pouco depois de sua noiva, Hester Collins, tê-lo abandonado. Enquanto Darren está distraído, Larten quebra seu pescoço, garante que irá ao seu velório para arrumar o pescoço dele e então o joga lá de cima. Assim, todos crerão que ele morreu após cair acidentalmente do telhado. O filme volta ao presente, no funeral de Darren. Steve se aproxima do corpo e sussurra que o odeia por tê-lo deixado com aqueles idiotas. Depois, coloca o telefone de Darren em suas mãos. Naquela noite, Larten vai ao túmulo de Darren, o desenterra e abre o caixão para que ele saia. Larten ouve ruídos estranhos, pergunta se alguém sente cheiro de cadáver e manda Darren voltar para sua tumba. Depois, ele enfrenta Murlov, que captura Darren. Darren tenta fugir, mas Larten luta e domina Murlov temporariamente. Logo depois, Larten leva Darren aos acampamentos do espetáculo de monstros. Sr. Toll questiona Larten sobre o motivo do interesse de Tiny em Darren. Larten admite não saber, mas afirma que quando Tiny quer algo, sua política é impedir a qualquer custo. Darren ouve a conversa escondido e nesse momento é surpreendido por uma garota chamada Rebecca. Ele se apresenta e ela pergunta o que ele está fazendo ali. Darren responde que é exatamente isso que está tentando descobrir. Pouco depois, Toll descobre Darren e Rebecca ouvindo a conversa. Rebecca pede desculpas a Toll, garantindo que ela nunca espiona as pessoas e que tudo foi ideia de Darren. Toll pede a Rebecca que leve Darren à loja de Evra. Diz que Evra será seu companheiro e avisa Darren que ele terá que trabalhar, pois todos colaboram ali. Enquanto Darren se dirige à loja, Madame Truska aparece para ele e em um estado de transe pronuncia uma profecia inquietante. Morte, redenção, triunfo, desastre. Darren chega à loja de Evra, onde o garoto pergunta qual é sua anomalia. Darren diz ser normal, mas logo explica que é meio vampiro, embora totalmente normal. Evra, sem se surpreender muito, indica a ele qual será o seu canto dentro da loja. Enquanto isso, Madame Truska diz a Larten que já havia o avisado sobre sua premonição e que agora ele aparece com aquele garoto. Mudada, ela questiona se ele deixou de amá-la ou se é por causa da barba. Larten diz que ainda sente algo por ela, mas não aguenta ver quem ama morrer. Ele acha profundamente deprimente observar como aqueles que ama envelhecem, enquanto ele permanece jovem. Por outro lado, Steve, profundamente afetado pela morte de seu amigo, se afasta da sociedade e mergulha em uma espiral de obsessão que o torna quase um maníaco. Ao não suportar a dor, ele decide se jogar do alto da escola. No entanto, justamente nesse momento aparece o Sr. Tiny, que revela a ele que Darren ainda está vivo, e além disso, que roubou seus sonhos, seu desejo de se tornar um vampiro. Steve pergunta quem ele é e se é um vampiro. Tiny se apresenta e diz que não é vampiro nem vampanês. Ele se descreve como um entusiasta que quer ver uma guerra maravilhosa e afirma precisar da ajuda dele. Enquanto isso, no acampamento, Darren recebe várias tarefas, entre elas limpar a jaula do lobo, trabalhos que ele realiza com a ajuda de Rebecca. Um dia, Darren revisa fotografias de sua vida passada e, tomado pela nostalgia, decide ligar para Steve. No entanto, antes que ele possa fazer isso, Larten aparece, toma o telefone e o quebra sem piedade. Logo após, Sr. Tiny vai ao acampamento e conversa com Larten, que pergunta por que ele se interessa tanto por Darren. Tiny responde que só deseja presenciar um cataclismo, já que nenhuma trégua é eterna. Podem surgir novos líderes, sangue novo, talvez um garoto com uma sede insaciável. Depois disso, ele vai embora. Mais tarde, Darren conversa com Rebecca, que revela ser uma garota macaco, ou seja, tem rabo. Ela diz que mantém o rabo enrolado, pois as pessoas pisam nele sem querer. Depois, Larten avisa Darren de uma nova regra. Ele não pode sair do acampamento em hipótese alguma. Em seguida, começa a treiná-lo para que ele possa se defender sozinho caso um dia enfrente problemas. Com o passar do tempo, as habilidades e a força de Darren se desenvolvem de maneira notável. Por outro lado, Murlov transforma Steve em um vampanês. Steve se torna cruel e impiedoso, e sua primeira vítima é o professor Kersey. Ao mesmo tempo, Darren começa a sentir uma sede intensa de sangue.
Larten o leva a um desfiladeiro, uma fazenda próxima, seda um homem e explica que vampiros nunca matam quem alimentam, apenas pegam sangue emprestado. Apesar da sua fome, Darren não tem coragem de fazer isso, então os dois voltam para o acampamento. Larten diz a Madame Truska que Darren será sua ruína, pois não tem coragem de beber sangue. Ela pergunta por que ele o transformou e Larten diz que precisava de alguém para trabalhar para ele e sentiu que, se não o fizesse, algo terrível ocorreria. De repente, os vampaneses invadem o acampamento, provocando caos. Os dois lados travam uma luta brutal com grande derramamento de sangue. Mais tarde, eles encontram Darren escondido e os vampaneses tentam atacá-lo, mas Larten e o Sr. Tal intervêm. O Sr. Tal os enfrenta e exige saber como eles ousam entrar no acampamento, avisando que irá informar ao conselho. Diante disso, os vampaneses recuam. No dia seguinte, Darren descobre que Rebecca foi sequestrada, então decide sair à procura dela. Paralelamente, vemos Steve na casa de Darren, onde aparece o Sr. Tiny. Juntos, eles sequestram os pais e a irmã de Darren, com o objetivo de atraí-lo para uma armadilha. No caminho, Darren pede carona a uma família que aceita ajudá-lo. Durante a viagem, ele sente forte sede de sangue, mas se controla. Ao chegar em casa, ele encontra um bilhete dentro do folheto do circo que diz: "Nos vemos no teatro." Enquanto isso, Larten decide se juntar ao confronto, pega suas armas e se prepara para uma batalha. Antes que ele parta, Madame Truska o alerta de que sua vida está em grave perigo. Darren chega ao teatro, onde encontra Rebecca e sua família amarrada. Pouco depois, aparece Steve, que o confronta com dureza. Ele afirma que seu ato foi nojento, pois fez sua família e melhor amigo sofrerem um funeral falso. Darren, visivelmente angustiado, garante que nunca teve a intenção de machucar ninguém. Steve, apesar de tudo, reconhece que Darren continua sendo seu melhor amigo e revela que Tiny o quer em seu time. Depois ele sugere uma decisão drástica: eliminar Rebecca para salvar sua família. Nesse instante, Darren e Steve começam a brigar. Enquanto isso, Larten chega e enfrenta Morloff em um combate paralelo. Darren, que não consumiu sangue, está fraco e com muito menos força em comparação com Steve. Rebecca se liberta e pede que Darren beba seu sangue. Ele hesita, temendo perder sua humanidade, mas ela o convence. Ela explica que uma pessoa não é definida pelo que é, mas por quem é. Finalmente, Darren bebe do sangue dela, recuperando a força necessária para enfrentar a situação. Na luta, Steve e Morloff atacam Larten, que acaba ficando gravemente ferido. Quando Steve está prestes a acabar com ele, Darren intervém, salvando seu mestre. Larten aproveita a oportunidade para derrotar Morloff. Em seguida, Darren começa a enfrentar Steve novamente, enquanto Tiny observa satisfeito, aproveitando o espetáculo. Depois de ter visto o suficiente, Tiny intervém, parando os garotos e dizendo a Steve que ainda não é o momento de lutar, pois tudo está escrito em um livro. Com um gesto de seus poderes, Tiny revive Morloff, transformando-o em uma criatura anã. Steve e Tiny vão embora, e Darren se despede de sua irmã. Larten hipnotiza os pais de Darren adormecidos para que esqueçam os acontecimentos recentes. Darren questiona se o feitiço funcionará e Larten diz que, apesar de mudar as memórias, não elimina os sentimentos. Eles sempre sentirão que ele está vivo. Do lado de fora da casa, Darren troca um beijo com Rebecca. Depois, Darren, Rebecca e Larten voltam para o acampamento e Madame Truska demonstra orgulho de Larten por ter salvado Darren. Mais tarde, o Sr. Tal convoca uma votação entre os fenômenos para decidir se Darren será aceito como membro do circo. A maioria vota a favor. Ao anoitecer, Gavner chega ao acampamento e diz a Larten que eles partirão com Darren. No entanto, Larten decide dar ao jovem um dia de descanso, afirmando que ele merece. Finalmente, vemos Darren descansando em seu próprio caixão, seguro e tranquilo, encerrando assim o filme. Este vídeo chega graças a todos os membros do Em Minutos que sustentam este canal. Permitem que você receba resumos semanais de filmes e séries, participe do grupo exclusivo, veja resumos de lançamentos em tempo real e solicite resumos diretamente. Acessar uma biblioteca privada com conteúdo exclusivo e, o principal, receber o reconhecimento e agradecimento da comunidade. Como alguém que torna possível este projeto, não pense mais, junte-se agora mesmo à família com o botão que diz Unir-se.